Olá pessoal, passando aqui para falar um pouco sobre a reforma tributária no tocante às pessoas com necessidades especiais para a compra de carros com isenção. Então, nessa a PL 68 de 2024 vem trazendo algumas informações, né, algumas alterações sobre a aquisição de carros para PCD. Certo? A primeira delas é sobre o teto, que passa a ser 150 mil, ou seja, como o imposto será unificado, então o teto que era de 200 mil para o IPI, ele vai ter uma redução para 150 mil, e o teto que era do ICMS, que é 120 mil, porém só era isento até 70, ele vai também ser 150 mil, ou seja, vai ser o valor de 150 mil, tanto para o IPI quanto o ICMS, porque será um só imposto. Tá? Esse é um ponto que não é muito agradável para o público PCD. A outra situação é sobre a venda do veículo. Ele só pode vender e adquirir um novo veículo após 4 anos, né? Que hoje, quem compra o carro só com IPI, ele pode vender com 2 anos e comprar outro com 3 anos. Com o ICMS aqui são os 4 anos, porém, agora com a unificação, também será 4 anos, tá? Aquisição para aquisição e vendas do carro. O ponto mais crítico dessa PL é que os carros, as pessoas que vão adquirir os carros, elas precisam obrigatoriamente de ter o carro adaptado, ou seja, apenas as deficiências de carros que precisam de adaptação é que vão ter isenção. E aí vai contradizendo com algumas outras alterações que estão inclusas nesse mesmo texto, que é a pessoa com deficiência auditiva, os monoculares, os ostomizados, que volta a entrar, que tinha saído desde 2017, as pessoas que não precisam que não dirigem, né, que precisam de outras pessoas para dirigir, que é o caso das pessoas autistas, deficiente visual, mental. Então, esse texto está um pouco contradizendo com a atual as isenções para o PCD, tá? Esse é o ponto mais crítico que eu vi nesse novo texto da PL 68, tá? Alguns pontos positivos, como no caso de perda total, de roubo ou falecimento, né? As pessoas não precisam mais de devolver os impostos para os cofres públicos. Né? E também elas vão poder adquirir um novo veículo sem precisar esperar aquele tempo que antes era necessário, certo? Então, esse aí é um ponto positivo que o PCD ele passa a ter. A questão do teto, aquele teto que ficávamos esperando pela reunião do CONFAZ para poder ele estar avaliando e aumentando esse teto. O teto será avaliado pela tabela FIPE anualmente. Então, anualmente, automaticamente, de acordo com a tabela FIPE, vai haver a alteração do valor da aquisição do carro PCD. Esse é um ponto também positivo que está incluso aí nessa nova PL, certo? Então, são alguns pontos, né, que tanto pode beneficiar como pode prejudicar o PCD. Então, você que se sente prejudicado por alguns itens, principalmente por esse da adaptação dos veículos, procurem seus representantes, né, seus representantes legais. Esse texto já está no Senado para ser apreciado e depois passa para a presidência. Então, vamos buscar, né, fazer essas alterações, porque realmente vai ser meio difícil, depois de aprovado, a gente poder estar voltando atrás. E aí, uma boa parte do público PCD, talvez 95% desse público, vão ser penalizados por um erro aí de textualização, onde contradiz alguns direitos do PCD. Certo? Esses são alguns pontos que eu achei interessante chegar aqui para vocês, para poder estar dando essas informações. Meu nome é Marceliana Pontes, trabalho com isenções PCD, certo? Acompanha lá no meu Instagram, @marcelianapontes, compartilha com os demais pessoas que precisam dessa informação, para que elas não percam seu direito, que apesar das limitações, né, das dificuldades de locomoção dessas pessoas, lógico que é avaliado pela junta médica, tanto do DETRAN quanto do SUS, né, por juntas responsáveis por essas avaliações, que vão entender realmente o direito do PCD e após laudado, está entrando com essas solicitações. Outro ponto importante é sobre as dívidas.
dívida com o Estado e União. Então, antes, a Receita Federal fazia avaliação das dívidas dela e o estadual também dela. Então, hoje, como está unificado, então, é necessário que você esteja totalmente quitte com as duas secretarias antes de ingressar com o processo PCD. Então, no momento, as informações são essas. Qualquer coisa, nos procura lá nas nossas redes sociais. Estamos à disposição para te esclarecer com as melhores informações e atualizações sobre a PL 68.